Olá, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana e este é o meu sinal. Eu tenho o privilégio de estar aqui com a Amanda, a nossa intérprete, a professora Viviane, que está aí no chat, né? Vai dar um alôzinho para vocês. Oi, gente, cadê eu? Aqui, já tô aqui. Eu tô aqui logada e eu vou fazer a comunicação entre vocês e a professora Adriana aqui no estúdio na aula de hoje, tá certo? Então, se vocês tiverem alguma coisa a comentar, alguma pergunta a fazer, então mandem pra gente. Isso, professora Vivi. Nossa aula é de língua portuguesa. O nosso tema de hoje é narrativa 2, fábula. Lembrando que este 7º ano tem o privilégio de ter 3 professoras, não é? Tem a professora Viviane com a aula 1, eu, professora Adriana Maria, com a aula 2, e a professora Camille Borba faz sempre, não é, a aula 3 para vocês. Então, isso é muito legal, essa interação, essa parceria. Então, aproveitem, pessoal. Esta aula é feita para vocês. Então, aqueles que estão chegando agora, entrando aí, faz o seu login, aproveita essa aula, não é? Pede a ajuda aí de alguém que está aí na sua casa, se você tiver alguma dificuldade, conta com aquela parceria legal que não deve faltar, não é? Nem na escola, nem na família, que é a colaboração de todos. Então, isso é muito importante, valorizar o diálogo, a cooperação, quando nós estamos decididos a um ajudar o outro, tudo funciona, tá bom? Então, vamos lá. Já sabemos que fábula é uma narrativa popular. Vocês sabiam disso? Será que tem alguém aqui na nossa sala de aula que não sabe que fábula é uma narrativa popular? Talvez não, mas talvez sim, não é? Então, a fábula é uma narrativa popular porque ela é contada em rodas de conversa, em sala de aula, mas também as pessoas usam como exemplo no seu dia a dia, não é? Às vezes, a fábula serve para trazer um aprendizado para determinado grupo de pessoas, tá bom? Então, vamos aprender, revisar também, não é? Para aqueles que já tiveram uma aula de fábula e aprender com este gênero, não é? Algo muito importante que talvez tenha alguém aqui que esteja ouvindo esta aula pela primeira vez. Vamos conhecer a origem do nome fábula? É muito importante conhecermos a origem, né, deste nome. E aí vocês, estudantes da nossa rede municipal, têm o privilégio, né, de estudar a língua portuguesa, aprender o processo de formação de palavras. E toda vez que estamos dando aula do processo de formação de palavras, sempre falamos isso, não é, que é uma informação, que as nossas palavras, elas se originaram do grego e do latim. E aí, a origem do nome fábula vem do latim. Fábula, do latim, não é? Representa história, jogo, narrativa. É um texto narrativo alegórico e curto, escrito em prosa ou verso, no qual os personagens são geralmente animais com características humanas, como a fala, os costumes e etc. E apresentam um ensinamento, uma lição moral para o homem. Então, a fábula é justamente isso, esse texto curto, mas que traz um certo aprendizado. Então, o comportamento dos animais é usado, não é, para representar determinado grupo de pessoas. Isso é importante. E cada fábula, como já falei, repito, não é? Cada fábula tem a sua lição moral, trazendo para a gente, seres humanos, um aprendizado. Na fábula, as personagens ou os personagens
são animais com características humanas. Como as fábulas criticavam usos, costumes e até pessoas, os autores usavam os animais como personagens para fugir de alguma possível perseguição. E aí, pessoal? Escritor sendo perseguido? Será que isso existe? Será que isso existiu naquela época? Claro que sim, pessoal. Porque, às vezes, não é, o escritor naquela época, quando as fábulas, o gênero fábula começou a existia uma certa restrição, não é? Quando alguém chega e fala de um mau comportamento, será que as pessoas gostam? E aí, será que é legal falar? E aí o escritor, ele era aquela pessoa que transmitia um conhecimento e até, não é, através desse gênero, ele trazia uma luz para determinado grupo de pessoas que estava agindo de forma não muito legal. E aí, se eles estavam usando um animal para ensinar um grupo de pessoas que representam um grupo de pessoas, existia, com certeza, o que é que vocês acham? Deveria existir algum tipo de insatisfação, não é? Por parte de alguns. Mas não vamos nos deter muito a isso não, né? Perseguição, ser perseguido, ninguém gosta. Mas existe? Existe, mas a gente não tem que se prender em nada disso. Vamos prosseguindo. Gênero narrativo surgido no Oriente. A fábula foi especialmente desenvolvida pelo escravo Esopo, que viveu no século 5 a.C. na Grécia. E aí, pessoal, como vocês percebem, não é? A fábula, ela começou a ser desenvolvida por alguém que vivenciava, não é? De certa forma, uma situação, ele era um escravo, então ele era servo dos seus senhores. E aí, será que Esopo, ele não vivenciava nenhum tipo de perseguição? Com certeza, não é? Naquela época, no século 5 a.C., percebam a informação que eu dei anteriormente. Então, é importante percebermos esse contexto histórico e quem começou a desenvolver esse gênero. Então, esse cara que eu não conheci, vocês também não, só conhecemos através dos escritos, deve ser muito valorizado, porque é um cara que fez a diferença na história. Ele não se deteve à sua situação, à sua circunstância do momento, mas ele foi aquele que introduziu na história a fábula. Isso é fantástico. E aí, professora Viviane, nós temos alunos aí no chat. Tem algum comentário? Tem muita gente no chat que eles estavam me contando como é que eles estão, o que é que eles estão fazendo da vida deles. Então, assim, não perguntaram nada sobre fábula ainda. Mas eu vou provocá-los aqui ao longo da nossa conversa, ao longo da nossa aula. Tenho certeza que a gente vai conseguir trazer a discussão para o tema da aula, viu, professora Adriana? No mais, tá excelente a sua aula, tá certo? A gente vai acompanhar aí como se deu a história do surgimento da fábula. Tenho certeza que a professora vai falar também das características, do gênero. Então é isso, vamos aproveitar a aula. Sim, professora Viviane, estamos apenas começando a aula. E aí vocês podem conversar, interagir com a professora Viviane no chat. É uma alegria ter vocês assistindo esta aula de língua portuguesa. Então, vamos seguindo. Um conjunto de histórias de caráter moral e alegórico, com personagens em que eram animais ou mitos, é atribuído a Esopo. Através dos diálogos entre os animais e as situações nas quais se encontravam, o autor buscava transmitir alguma lição moral ao homem. No primeiro dos 3 períodos da fábula, os das fábulas orientais, que foi a primeira informação que eu trouxe para vocês, a moralidade era a parte fundamental. O segundo período da fábula caracteriza-se pelas inovações
do fabulista latino Fedro, que fixou a forma literária do gênero, escrevendo sátiras amargas em versos. Por fim, o terceiro período da fábula inclui todos os fabulistas modernos, destacando-se, La Fontaine aqui, poeta e fabulista francês, considerado o pai da fábula moderna. Então, tivemos 3 períodos aqui, desse gênero, onde o primeiro foi representado por Esopo, o segundo por Fedro, e que foi discípulo, ensinado por Esopo, ele recebeu todo esse conteúdo de Esopo. E aí, por fim, nós temos La Fontaine representando todos esses 2 que vêm antecedendo ele como considerado o pai da fábula moderna. Dentre as fábulas escritas e reescritas por ele, está a lebre e a tartaruga. E aí vocês já assistiram, já leram, a história da lebre e a tartaruga? O homem, o menino e a mula, o leão e o rato, o cavalo e o caniço. Então, são fábulas que têm lição moral. É muito gostoso, pessoal, ler esse gênero e aprender com ele. Características gerais das fábulas. Então, uma das características é a narrativa alegórica em prosa ou verso. Comportamento antropomórfico, de forma semelhante ao homem, dos animais. Então, existe sempre este comportamento, que assemelha-se a dos animais. A apresentação dos aspectos, virtudes, qualidades e defeitos do caráter do homem através do comportamento dos animais. Então, como vemos na fábula do leão e o rato. Então, o leão, na natureza, ele é reconhecido como o rei dos animais. Um animal feroz, de comportamento assim, bem predador. E aí o rato, indefeso, tão pequeno, E aí, será que esses 2 animais, com essas diferenças, têm algo a ensinar ao ser humano? Com certeza tem. E como todas as outras fábulas e todas as representações alegóricas também tem. A temática bastante variada, como, por exemplo, a vitória da inteligência sobre a força e a derrota dos orgulhosos, e etc. Então, nós temos aqui, quando numa representação alegórica, é fortalecida a ideia de que muitas vezes, que é justamente quando você lê a fábula do leão e do rato, a inteligência, Às vezes a inteligência vale muito mais do que a força. Então, é muito importante. Só que isso não pode ser assim algo determinante, é relativo, Existem ocasiões onde a inteligência é maior do que a força, mas existem situações onde a força é muito importante, Então, nada nessa vida nós podemos ter assim, afirmar algo como bater o martelo, é isso e pronto. Não, nós temos que estar abertos para essas realidades de acontecimentos que estão sempre acontecendo na vida do homem. Então, o gênero fábula vem para a história, trazida por Esopo, depois continuando com Fedro, com La Fontaine, de uma forma leve, tranquila e trazendo esse aprendizado. Vamos seguindo. Por ser um gênero transmitido oralmente, existem várias versões de uma mesma história. Personagens, tipo, as personagens da fábula são denominadas personagens tipo, pois representam o comportamento de um conjunto de pessoas e não de forma individualizada. Então,
é sempre um conjunto de pessoas e não alguém, não é? Não é direcionada a a uma pessoa, é um conjunto de pessoas. Então, quando falamos dessa questão, é que muitas vezes na vida, não é? Existem momentos onde nós somos orgulhosos e achamos que somos tão poderosos, que podemos tanta coisa, e aí com os acontecimentos, nós percebemos que não somos tanta coisa e que é muito interessante valorizar, não é, aqueles que muitas vezes não representam muito. Então, na questão do leão, é desse jeito, ele não é visto como rei. Mas aí o ratinho, dentro da natureza, é insignificante, não é? Diante do leão. Mas chegou um momento, nessa história, eu não vou contar, porque eu quero deixar vocês assim, babando, desejando conhecer essa história, se vocês ainda não conhecem, que o leão precisou do rato, tá? E trazendo para nosso contexto como seres humanos, homens, mulheres, criança, adolescente, jovens, pessoas mais experientes. Quantas vezes, não é? Nós estamos como leão, né? Bem por cima de todos. E aí vem o ratinho, não é? Alguém que aparentemente aos olhos do leão é um rato. Não tem tanta significação em todo o contexto da natureza. E aí o rato tem uma lição para ensinar o leão, não é? E com certeza o leão também tem uma grande lição para ensinar o rato, não é? Então nós aprendemos o tempo todo com todas as pessoas, independente da sua posição, né, classe social, independente do seu tamanho, não é? Da sua força, então da sua fraqueza, todos nós temos algo a ensinar a alguém. E também temos algo a aprender com alguém. Então, quando nos colocamos nessa postura de igualdade, tudo se torna mais leve e bem melhor, não é? Principalmente a convivência no nosso dia a dia, não é? No cotidiano. Então, vamos seguindo. Alguns exemplos são a cigarra, que representa os irresponsáveis, e a formiga, representando o grupo de trabalhadores. Então, irresponsáveis, palavra forte, não é, pessoal? Então, assim, a cigarra, eu quando olho, eu tenho a minha visão. A cigarra, ela tinha um dom e ela gostava, ela trabalhava também quando ela colocava sua voz, né, cantava, não enchia o seu pulmão e cantava. Então, ela tinha a sua habilidade na natureza. Mas as formigas eram trabalhadoras e representa aquele grupo que trabalha incessantemente. E aí, será que na nossa sociedade nós temos pessoas que são vistas como a cigarra, que não trabalham, e aquele grupo que se acha que trabalha o tempo todo, né? Se acha melhor do que aqueles que aparentemente não fazem nada, né? Olha o perigo de estar olhando ou julgando a vida do outro. Então, será que essa fábula da cigarra e da formiga nos ensina alguns princípios morais? Ensinam sim. Então, debatam com a família de vocês, com o coleguinha de vocês, né? É interessante analisar essas alegorias e aprender, trazer esse ensinamento para a prática do dia a dia. Então, vamos lá. A fábula representa um importante espaço para a disseminação de valores essenciais às relações sociais, como ética, amizade, respeito às diferenças, humildade e generosidade. Olha quantos valores, pessoal, nós vemos aqui, não é representada a amizade, respeito, diferenças, humildade, generosidade. Alguém generoso é alguém bom demais, não é? Alguém que sabe ser humilde, não é você não se sentir um nada. Ser humilde é você reconhecer quem você é você errar e reconhecer que errou, é você também reconhecer as habilidades que você tem. Isso é ser humilde, pessoal. E aí comente aí com a professora. Adriana, eu vou lhe interromper para falar
A gente está discutindo aqui justamente sobre isso, né? Sobre a humildade. Eu pedi que eles conversassem aqui características das fábulas, né? Aí teve um aluno aqui, o Lucas, que me respondeu os animais antropomórficos, né? E aí a gente entrou nessa conversa sobre merecimento. Você estava falando do leão e do ratinho. Ele disse que sempre era o ratinho. Então ele se identifica como essa pessoa que é um pouco passada para trás, às vezes está hierarquicamente numa posição de menos poder, né? E a gente estava conversando justamente sobre isso, que as fábulas, elas usam os animais para representar essas situações, esses tipos sociais, mas que como a gente, como seres humanos, né, em momentos a gente se sente de uma determinada forma, e em outros momentos a gente vai agir de outra forma. Então, se em algum momento você é o ratinho, lá no futuro, em outra situação, em outro contexto, você pode não ser mais o ratinho, né? Sim. Ser o leão ou ter um outro tipo de comportamento. A fábula é uma representação de um momento, ela não diz como você tem que ser, ela não educa como você tem que ser, não é uma representação fiel. É para que você crie na sua consciência um pensamento crítico acerca do comportamento humano, como é que a gente pode se tornar pessoas melhores, como é que a gente, se você está inconformado com a hierarquia, como é que eu consigo aí melhorar a minha vida, ser mais relevante, fazer com que as pessoas me escutem, e tudo isso se dá através de muito diálogo, né, professora? Eu achei curioso porque o time foi certinho aqui com o que a gente estava conversando. Muito bom, professora Viviane, esse comentário, né? Como falei para vocês antes, nada bate o martelo, está ensinando, tem que ser assim. Não, pessoal, nós aprendemos o tempo todo. E como a professora Viviane falou, tem momentos que nos sentimos ratinhos, tem momentos da vida que somos leões, né? Agimos como os leões. E aí é interessante aprender e perceber isso, né? E de cada situação tirar aprendizados. Isso é interessante. Vamos seguindo. Muitos estudiosos acreditam que as primeiras fábulas tenham sido criadas oralmente no século VI a.C. por um escravo da Grécia Antiga chamado Esopo. Grande parte das fábulas de Esopo é conhecida, sobretudo, em virtude das contribuições de Jean La Fontaine, um escritor francês que se dedicou a passar para o papel as histórias de Esopo, eternizando-as. A versão de Esopo, no ano 620 a.C., a 564, foi um escritor da Grécia Antiga que ficou eternizado pela sua coletânea de fábulas que passaram a integrar a tradição popular oral. Inicialmente, na versão original, a história foi intitulada de O Gafanhoto e a Formiga. Olha a mudança que houve, pessoal. Conheça a tradução da brasileira Ruth Rocha, publicada na obra Fábulas de Esopo. Então, nós vamos ver agora a versão. Na época de Esopo, não era a cigarra e a formiga, era o gafanhoto e a formiga. Interessante, não é? E aí nós temos aqui, a cigarra passou o verão, vou refazer, era a cigarra e o gafanhoto. Então agora é a cigarra e a formiga. A cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para lhe pedir que lhe desse o que comer. A formiga, então, perguntou a ela: "E o que é que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão eu cantei", disse a cigarra. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." Moral da história, pessoal: trabalhemos para nos livrarmos do suplício da cigarra e não aturarmos a zombaria das formigas. Então, a formiga disse assim: agora dança, você não trabalhou, então fique sem nada. Então, a moral da história é essa aí. Jean La Fontaine, no ano de 1621 a 1695, nós temos aqui, foi um autor francês que ficou conhecido pela obra Fábulas, na qual
se inspira em Esopo e recria várias narrativas curtas com moralidade. As histórias são contadas em verso e passaram de geração em geração, se tornando extremamente famosas ao longo dos séculos. Confira abaixo a tradução feita pelo poeta português Bocage. Percebam a diferença. Tendo a cigarra em cantigas passado todo o verão, achou-se em penúria extrema na tormentosa estação, não lhe restando migalhas que trincasse. A tagarela foi valer-se da formiga que morava perto dela. Rogou-lhe que lhe emprestasse, pois tinha riqueza e brilho, algum grão que lhe mantesse até voltar o aceso estio. Amiga, diz a cigarra, prometo, a fé de animal, pagar-vos antes de agosto os juros e o principal. A formiga nunca empresta, nunca dá, por isso junta no verão em que lhe davas? A pedinte, ela pergunta, responde a outra, eu cantava noite e dia, a toda hora, ó bravo, torna a formiga, cantavas? Pois dança agora. Vocês percebem a mudança que foi feita? Então, agora é hora de praticar. O nosso tempo já está acabando, então eu espero que vocês vejam essa aula com calma, né? E vejam como é interessante essa versão, não é? Você percebe a mudança nas palavras, como é interpretado o texto que foi criado lá atrás por Esopo. A nossa atividade de hoje ela é muito prática. Organize uma fábula com um animal que você acha interessante. Então, você pode organizar, criar uma fábula com uma lição moral interessante, tá bom? Vou passar para a Viviane se despedir aí de vocês, porque o nosso tempo já está indo embora. Gente, eu espero que vocês tenham se divertido muito com essa aula de fábula, né? Deem asas à criatividade de vocês aí e consigam fazer essa metáfora, né? De como a gente, como humanos, reagimos e agimos e transpor para os animais. Eu me despeço por aqui e a gente se vê na próxima aula. Então é isso, pessoal. Agradecemos a todas as escolas representadas, não é, aqui. Um beijão e até a próxima.